Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim, o quê? Poderosas em Deus, para destruição das fortalezas. Nós já estudamos, já meditamos sobre isso aí há um tempo atrás. Essas fortalezas aí, que Paulo fala, que o Espírito Santo fala através de Paulo, são as fortalezas que nós mesmos criamos ao nosso redor. Cada argumento do diabo que nós aceitamos é uma fortaleza que nós nos colocamos dentro. Então o diabo só trabalha com argumentos. O diabo dá argumentos. E seja a pessoa cheia do Espírito Santo ou não. Isso aí é para todo mundo. Se a pessoa aceitar o argumento do diabo na cabeça, ela é colocada, ela se coloca dentro de uma fortaleza e não consegue sair dali. Então a pessoa fica presa ali, no pecado, na doença, na fraqueza espiritual, no desânimo, na tristeza, na mesmice, na religiosidade, o problema no casamento, o filho perdido, ela fica presa ali. Aí não tem oração, não funciona, jejum não funciona, campanha não funciona, fogueira santa não funciona, nada funciona. A menos que ela destrua essa fortaleza. A menos que ela mude a sua cabeça. Então, você vê, destruindo, põe de novo, vamos ler na sequência. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos. Como já falamos, de tudo que o Espírito Santo podia falar. Olha, as armas que Deus nos dá são poderosas para destruir o diabo, destruir o crack, destruir o câncer, destruir a miséria, a falência, de tudo que tem de problema grave no mundo. O que foi que Paulo apontou? O quê? Argumentos. Porque quando você destrói os argumentos do diabo, com respeito aos problemas, com respeito a tudo na sua vida, você destrói o resto. O câncer não é o problema, mas o argumento que o diabo traz na nossa cabeça. As explicações, a razão humana, a lógica humana. Você vence aquele argumento, o câncer é vencido. O problema no casamento, problema com o filho, qualquer tipo de problema. Você vence aquele argumento do diabo, você vence aquele problema. Compreende? Você vê que até o próprio Elias, um dos maiores profetas de Israel, cheio de ousadia, cheio de autoridade, cheio de fogo, desafiou 850 profetas do diabo, 450 de Baal, 400 do Aserá, desafiou o rei, desafiou o exército. O rei estava caçando Elias, queria matar Elias, estava com raiva, queria matar. E Elias foi lá, quando Deus falou, vai, se apresenta, ele foi, não perguntou nem mais nem menos, mas Senhor, quer me matar, Senhor, não perguntou nada. Cheio de ousadia, cheio de fogo, cheio de unção, cheio de poder. Sim ou não? E foi lá, desafiou, pediu fogo do céu para Deus. Deus não falou que ia mandar fogo do céu. Deus não falou. Isso aí foi por conta dele. Deus mandou ele lá se apresentar. Ele, pela sua revolta, pelo seu espírito de revolta, ele fez o desafio do fogo. Pode ler lá. Deus não falou nada de fogo. Mas foi ele. Ele quis fazer um desafio que fosse tão extraordinário que mostrasse para todo mundo, sem dúvidas, que só o Senhor é Deus. E pediu fogo do céu, e veio o fogo do céu. Se não viesse, ele ia morrer. Daqui a pouquinho, 3 anos sem chover, ele começa a orar, vê uma nuvem pequenininha, da palma de uma mão, longe, avisa o rei que uma tempestade está vindo. Quer dizer, cheio de ousadia. Daqui a pouco vem a mulher do rei e fala assim, avisa Elias,
que se eu não arrancar a cabeça dele hoje, que os deuses façam comigo pior do que isso. E Elias teve medo. Como é que pode entender uma coisa dessa? Quer dizer, aí você vê um bispo, um pastor, um obreiro, depois de um tempo sendo usado por Deus, daqui a pouco está caído, cuspindo no prato que comeu, está de novo nas drogas, adultera. Como que você pode entender uma coisa dessa? Uma pessoa que um dia está lá dando testemunho, no outro dia, passa o tempo, perde tudo, fica pior do que antes. Como? Porque como nós temos falado, o Senhor Jesus mostrou, tudo depende do nosso espírito. Se a nossa cabeça estiver tomada com a palavra de Deus, nosso espírito vai estar forte. Mas se a gente aceitar pensamentos do diabo, argumentos do diabo, nosso espírito se abate. E aí a gente já era. Está sendo claro? Então tudo depende do quê? Sempre, está vendo? Sempre, sempre tudo é a palavra. Quer dizer, acredito eu que o argumento do diabo deva ter sido o seguinte. Está vendo? Você pensou que agora tudo ia se resolver? Você pensou que até o rei, que até a Jezabel ia se curvar e falar, ó, só o Senhor é Deus, olha o fogo que caiu. Está vendo? Não adiantou nada, a perseguição vai continuar. Não é o rei, mas é a esposa dele. Você vai ser morto. Acredito que o diabo deva ter falado isso. E ele acabou, o quê? Se frustrando. Porque o que tinha na cabeça de Elias? Quando caísse fogo do céu, tudo seria resolvido. Acabou. Acabou a adoração ao diabo, acabou a perseguição, acabou tudo. Mas não foi bem como ele imaginava. Então se frustrou. Então o diabo veio e falou, está vendo? Não adianta. O diabo deve ter falado, não adianta nem cair fogo do céu. Nem adianta cair fogo do céu. Não tem jeito não. Não vai mudar nada. E você vai morrer. Pronto. De um minuto para o outro. De um minuto para o outro. Um sujeito forte. Um sujeito cheio da unção de Deus, do Espírito de Deus, corajoso, ousado, que pediu fogo do céu e recebeu. No outro minuto, fugindo, pedindo para morrer. Por causa de uma palavra, um argumento do diabo. Está ficando claro? Pode ser bispo, pode ser pastor, você pode ser cheio do Espírito Santo, transbordante do Espírito Santo. Pode ser o que for. Por isso que o Senhor Jesus mandou a gente vigiar. Vigiar. Vigiar os pensamentos. E o Espírito Santo aqui está dizendo. Então nós temos as armas de Deus, poderosas. Vigiar. E aí então orar, jejuar. Aquilo, principalmente a palavra, que, focando só na palavra, nós temos poder para vencer tudo. Compreende? Então será que você não está se colocando dentro de uma fortaleza? Aí você amarra o diabo, mas o problema não é o diabo. Você está amarrando o diabo, queimando o diabo, você faz jejum para amarrar o diabo, mas o problema não é o diabo. Aí você está fazendo corrente contra o espírito do vício, o espírito, seja lá qual for. O problema não é aquele espírito maligno. O problema é a sua cabeça, que aceitou um argumento do diabo. E você se colocou numa fortaleza. Então tem que haver a troca de mente para haver a troca de espírito. Então você vê que o espírito de Elias estava forte, corajoso. Daqui a pouco o espírito abatido. Ele deitou no deserto e falou assim, meu Deus, chega, eu prefiro morrer, não sou melhor do que meus pais. Abatido. Aí por fim, Deus mandou chamá-lo para o Monte Sinai. E em outras palavras, o que você está fazendo, rapaz? Você está fazendo o que aí, parado, caído? O que você veio fazer aqui, meu filho? Volta para lá. Volta para lá. Porque a guerra... A guerra continua. Não acabou não. A guerra não acabou
e muito menos eles vão acabar com você. Pode voltar para lá, porque a guerra continua. Pronto, acabou. Acabou. Quando ele ouviu a voz de Deus, aumentou aí, está muito alto. Quando ele ouviu a voz de Deus, que não teve pena dele, que não teve dó dele, porque ele falou assim com Deus: ah, Senhor, o que você está fazendo aqui, Elias? Ah, Senhor, só eu fiquei, estou sozinho, tem ninguém comigo e estão querendo me matar. Deus não passou a mão na cabeça. Deus, coitadinho, meu filhinho, não. Deus exortou Elias e disse: volta para lá. Ele entendeu o recado, ele entendeu. E voltou mais forte do que antes. Um espírito renovado. Por causa da palavra. Oh, meu Deus. Está sendo claro isso? E ele fez coisas extraordinárias antes de ser levado para o céu num carro de fogo. Então, a gente tem que verificar é a nossa cabeça, é a nossa mente. Porque Deus é poderoso. Deus não tem dificuldade com nenhum tipo de problema. Deus não tem um mínimo de dificuldade com nada. A única dificuldade de Deus é a gente ouvir, crer, obedecer, praticar. Só isso. Porque quando a gente se rende, quando crê, quando pratica, quando faz o que é para fazer, acabou. Deus faz o resto. Sim ou não? Então olha só, como é forte. Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando o quê? Cativo. O que é cativo? Preso, prisioneiro. Levando preso todo entendimento. Quer dizer, se você quer vencer, se eu quero vencer, a minha mente tem que estar escravizada. Ela tem que ser uma escrava, prisioneira da palavra de Deus. Acabou. Prisioneira da palavra de Deus. Um cativo pode fazer o que quer? Pode ir aonde quer? Não, o cativo ele está ali. Ele não pode sair dali. Ele não pode fazer o que quer. Ou seja, eu não posso permitir que a minha mente pense o que quer pensar. Que a minha mente saia do território de Deus, do território espiritual, do mundo da fé, para dar uma voltinha no mundo natural. E ouvir os argumentos. Eu acho isso, eu acho aquilo. Esse problema, esse marido. Se eu quiser ser derrotado, eu faço isso. Eu deixo a minha mente livre. Livre. Vai ouvir pai, mãe, vizinho, tio, desconhecido, religião. Vai ouvir todo mundo. Mas se eu quero ser forte, eu só vou dar ouvidos à palavra de Deus. Quando alguém estiver falando comigo e eu começo a perceber que aquelas palavras, aquela conversa, aquela orientação está indo contra a palavra, opa, tchau. Está compreendendo? Você tem aprisionado a sua mente ao entendimento da palavra de Deus? Se não tem, você vai ficar dentro de uma fortaleza. Não tem igreja, não tem Deus, não tem oração, não tem nada, não tem ninguém que possa mudar. Então, isso é muito forte isso. Volta, por favor. Não, volta. Levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Quer dizer, eu tenho que pensar na vida, pensar nos problemas, pensar nas guerras, pensar em tudo com a mente de Deus, com o pensamento de Deus. Eu tenho que entender o que Ele me ensina e não entender o que o mundo prega. Poxa, dá para entender isso? Então, para trocar de espírito, precisa trocar de mente. Trocar o espírito tem que trocar a mente. Tem que
expulsar os argumentos. Eu já troquei de espírito, bispo, já troquei de mente. Então você tem que ficar atento, porque para você, para mim, para todos nós, até para o bispo Macedo, ele já falou isso várias vezes. Várias vezes o diabo vem com um argumento. Às vezes até fazendo reunião, o bispo disse, fazendo reunião no altar. E às vezes o diabo soprou um argumento na cabeça dele. Um argumento, um pensamento. Ele, opa, isso é do diabo, esse pensamento. Senão ele teria caído. Então tem gente que pensa assim, eu já tenho o Espírito Santo. Aí ela vive, eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo está comigo. O Espírito Santo me guia. O Espírito Santo me conduz. O Espírito Santo me guarda. Não é assim não. O Espírito Santo está com você para reagir à tua obediência à palavra. Porque se você está cheio do Espírito Santo, mas vem um argumento do diabo, você aceita, você contrariou o Espírito Santo, você contrariou a Deus. Então ele não pode agir. Ele pode só falar, não vai por aí. Mas às vezes a pessoa não está atenta, ela não percebe que é a voz do diabo. Está dando para entender, gente? Vamos lá. Aí Paulo fala, não sejais vagarosos no quê? Cuidado. Cuidado com as coisas espirituais, com a sua vida com Deus. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos aonde? E espírito diz respeito a quê? Entendimento. Então na nossa mente nós temos que ser fervorosos. Porque o nosso espírito vai ser fervoroso, ou seja, apegados à palavra de Deus. A gente pode ouvir o que quiser, a notícia que quiser, pode passar pelo deserto, pelo que for. Mas dentro da nossa cabeça está lá a palavra do nosso Senhor. Eu já sei, para todo tipo de problema eu sei a resposta. Eu sei como vai terminar se eu permanecer firme com o meu Deus. Então não tem nada que possa bater. Tenta. Às vezes a gente é pego de surpresa e vem dar um medo, dar dúvida. Isso aí é normal, a gente não é super-homem. Mas, rapidamente, opa, você tá o quê? Vigiando. Opa, não. Você logo reprime, não, está amarrado. Que medo é esse? Que dúvida é essa? Que preocupação é essa? Não, eu estou com Deus, Deus está comigo. Eu tenho a garantia de mais do que a vitória. Amém, pessoal? Dá para entender? No espírito, fervorosos no espírito, fazendo o quê? Então tem gente que depois que vence, depois que recebe o Espírito Santo, depois que alcança, às vezes nem recebe o Espírito Santo, só porque alcançou algumas bênçãos, ela já vai relaxando. Aí ela já não vê mais a necessidade de estar na casa de Deus, de ouvir a palavra, de orar, de jejuar, de meditar, de fazer aquilo que o Espírito Santo pede. O Espírito Santo lançou agora o jejum de Daniel. Tem gente que não está fazendo nada, não é preciso. Não, eu já recebi o Espírito Santo, para que fazer o jejum de Daniel? Não, eu já sei. Caminhada da fé. 10h30 às 11, CNT, Univer, rádio, YouTube, Facebook. Você vai ouvir palavras que são importantes para permanecer na fé. Você vai ver testemunhos. Não, eu já sei, eu já conheço. Esses são argumentos do diabo. Argumentos do diabo. Então você acaba perdendo o fervor no espírito, no serviço a Deus. Aí você acaba se destruindo. Paulo estava falando isso aí com a igreja em Roma. A igreja em Roma, os cristãos cheios do Espírito Santo, eles estavam se perdendo. Eles estavam perdendo fervor no espírito, no cuidado das coisas espirituais. Por 2 motivos. Havia muita perseguição. Era o centro do Império Romano, de perseguição. Então, muita perseguição. Uns começaram a ouvir os argumentos do diabo. Olha, qualquer hora você pode ser preso, qualquer hora você pode ser morto, qualquer hora isso, aquilo. E começaram a ficar com medo. Quando Paulo repreendeu, chamou a atenção. Que espírito de medo é esse, se nós somos filhos de Deus? Romanos 8. E o segundo pecado.
Então Roma era cheio de promiscuidade. Então por onde você andava, por onde você vivia, você via o quê? Você viu todo tipo de pecado. Então acaba sendo normal. Você vira para cá, pecado. Você vira para lá, pecado. Você vira para lá, pecado. Então o diabo começou a trazer argumentos para que eles enxergassem que não é bem assim. E aí começaram a se perder. Paulo teve que sacudir para eles não serem destruídos. Então você vê que, poxa, uma igreja de um povo, hoje nós ouvimos, lemos o que está escrito, esse povo viveu na época de Jesus e já estava se perdendo. Viveram o início, o fogo do início do cristianismo e já estava se perdendo. Está vendo como é que é fácil? Por isso a gente tem que vigiar. Então vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne... vamos falar de um outro aspecto hoje. Por que Jesus não falou assim? Na verdade a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Por que ele fez o inverso? Podia falar, na verdade, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Por que ele falou o contrário? Porque isso aqui é uma advertência. O espírito está pronto. Estou pronto. Quem tiver com o espírito pronto, moldado pela palavra de Deus, está pronto. Porém, cuidado. Porque a carne é fraca, ou seja, ela vai querer te enganar, ela vai gritar, ela vai querer te puxar para a mágoa, para o desespero, para a angústia. Então, não adianta estar com o espírito pronto também. Você tem que vigiar, porque a carne vai tentar você. A carne vai querer falar com você, vai querer te puxar para o mundo natural, para os argumentos do diabo. Não permita que isso aconteça. Vamos para Gideão. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os pães ázimos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então, um outro aspecto agora desses dias que nós estamos vivendo, da fogueira santa, da troca de espírito. Gideão, ele tinha o espírito do medo, o espírito de inferioridade, mas ele tinha também revolta. Por que Deus escolheu Gideão? Primeiro porque Deus gosta de pegar o menor, o último. Deus gosta de pegar aquele que está quebrado no fundo do poço. Porque a glória vai ser maior, o testemunho vai ser maior. Segundo, porque Gideão, apesar de ter um espírito de medo e espírito de inferioridade, ele tinha um espírito de revolta. De revolta. E Deus sabia que ele, por causa da revolta, estava pronto para obedecer tudo que Deus falasse. Bom, então se ele vai obedecer tudo que eu vou falar, então eu posso trabalhar com ele e através dele. Ficou claro? Então você pode ser quem for, mas se dentro de você houver uma revolta, peraí, se o Senhor Jesus morreu para que eu seja salvo e para ter vida abundante aqui, então eu não aceito o contrário. Eu creio nele, revolta. E o que ele falar, o que eu aprender, eu vou praticar. Acabou, já era. Você pode ser o último, mais último do que o Gideão. Como uma senhora que você vai ver daqui a pouco. Era a última de todos os últimos do mundo. Mas Deus pegou ela pelo mesmo espírito de obediência e transformou num testemunho dele. Então, Gideão, o que acontece muito na igreja? Gideão não tinha problema, por exemplo, com o sacrifício. Quando Deus apareceu para Gideão através do anjo, ele foi Gideão. Depois você lê com calma, que é muito grande o texto, mas ele disse:
por favor, não saia daqui até que eu busque o sacrifício. Não vá embora. Deus não pediu nada para ele naquele momento. Foi ele que já conhecia o poder do sacrifício e não tinha problema nenhum com o sacrifício. Foi lá e sacrificou. No meio da miséria, de 7 anos, ele sacrificou um cabrito e sacrificou pães. Se ele fizesse das duas coisas, já era sacrifício. Sim ou não? Não, ele quis sacrificar os dois. Aí, preste atenção. Então, quando o fogo se acendeu e consumiu tudo, Gideão fez o quê? Edificou ali um altar ao Senhor. Guarda isso. Aí Deus na mesma noite, quando? Na mesma noite, Deus aparece para Gideão e pede que ele ofereça o segundo boi. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. Mas ele já não tinha edificado um altar de manhã? Sim ou não? Por que Deus pediu para ele edificar um altar se ele tinha edificado um altar de manhã? Por que Deus pediu para ele sacrificar o segundo boi se ele tinha sacrificado pela manhã? Pensa, raciocina. E Gideão foi logo sacrificar o boi. Gideão falou assim, Senhor, por que o Senhor não falou antes? Se o Senhor falasse antes, eu não ia sacrificar o cabrito e o pão, eu sacrificava o boi. Já não tenho nem para mim, por que o Senhor não falou antes? Gideão não reclamou de nada, ele não tinha problema com sacrifício. Tem muita gente na igreja que não tem problema com sacrifício, com oferta, com dízimo. Ela sabe que está aqui, ela sabe que está escrito, ela sabe que é a palavra de Deus. Mas como Gideão, o problema dela é outro. Gideão não tinha problema com sacrifício, mas tinha problema com o quê? Com medo. Quantas pessoas nós já vimos testemunho de fazer várias campanhas e várias fogueiras santas e a vida piorar. Porque como Gideão, no início, sobe no altar, apresenta um sacrifício econômico, o que tinha que representar uma entrega de vida, mas ela desce do altar ainda com a preocupação, com o medo. Ela já desce do altar querendo ir encontrar o filho. Será que ele mudou alguma coisa? Será que dessa vez vai dar certo? Será que vai funcionar? Ela continua, não sacrifica o medo, não sacrifica a dúvida, não sacrifica a ansiedade. Continua ligando de madrugada, perguntando onde está vivo, está morto, está preso. Continua olhando para o problema. Meu Deus, parece que não está acontecendo. Quer dizer, não resolve, não funciona. Sacrifício só é sacrifício de fato quando ele expressa, representa a morte completa do que você pensa, do que você acha, do seu jeito de ser, dos seus pecados, medos, ansiedades, tudo que desagrada a Deus, tudo. Quando o sacrifício no altar é uma expressão do sacrifício da sua alma, da sua mente, do seu ser, então aquele vai funcionar. Se não, é dinheiro. No máximo você vai ter alguma bênção aí, porque o altar não deve nada a ninguém. Mas essa mudança de vida não vai acontecer. E quantos já viveram assim? Então, você vê que Deus não pôde enviar Gideão para a guerra, enquanto Gideão não sacrificou o medo, enquanto ele não venceu o medo. Deus teve que ficar trabalhando com Gideão para que ele mudasse a cabeça, tirasse aquele espírito de medo. Aí sim, quando o medo acabou, agora Gideão pode ir para a guerra. Quer dizer, só o sacrifício do segundo boi, só o sacrifício do cabrito, não ia trazer vitória, não ia trazer resultado. Ele ia morrer na guerra. Mas quando depois do sacrifício, ele sacrificou aquele medo, eu vou confiar em Deus. Aí então, agora você pode ir, porque agora a vitória é certa. Espírito Santo. Está sendo claro isso? Veja como você tem feito as coisas para Deus. E isso representava também exatamente isso. Porque Gideão apresentou o que ele achou que era para apresentar. E ele fez o altar num lugar escondido.
Por isso que Deus pediu outro altar. Quer dizer, Gideão, você fez do seu jeito. Deixa eu te mostrar como é que eu quero. Vai lá, diante de todo mundo, destrói o altar de Baal, pecado, pensamentos, sentimentos, sacrifica o segundo boi, e no lugar mais alto, para todo mundo ver, que representa Deus em primeiro lugar e acima de tudo, você vai fazer o meu altar. Então, enquanto a gente fizer do nosso jeito, não tem jeito. Não adianta eu querer fazer do meu jeito. Não adianta eu querer colocar dinheiro no altar. Deus não está à venda. E Deus não vende bênçãos. O que eu colocar no altar tem que expressar a morte completa de tudo que eu penso, acho e sou. Amém? Ó, Deus está aqui, ó. Estou entregando filho, estou entregando marido, estou entregando dívida, estou entregando tudo. Eu estou entregando, eu não vou mais ficar perturbado por causa disso. Está na tua mão, eu confio em ti. Eu me rendo, de fato, ao teu poder, ao teu cuidado. Amém, gente? Então, se você fizer numa tentativa, porque você vê os testemunhos falarem, aí você faz uma tentativa, tem que partir da sua fé. Quer dizer, o princípio é fazer como o Gideão no início. Então, eu já sei o que é sacrifício. Então, meu Deus, eu vou fazer esse sacrifício aqui. Isso aqui vai ser um sacrifício para mim. Além de perdoar, do resto, no material, vai ser o meu sacrifício. E o que mais o senhor quiser, eu só fale. Estou aqui, pronto para ouvir. Então, se tem mais, ele vai falar. Se não tem, é aquilo que você vai fazer. Mas tem que estar toda a sua vida junto. Ficou claro, gente? Se não entregar medo, dúvida, pecado, não funciona. Inclusive, pode ir. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias. E deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas acesas dentro dos cântaros. O que está faltando aí? O que está faltando? Como é que você vai enfrentar inimigos armados sem arma? Não tinha arma aí. Prestou atenção? Bom, só ficou 300. Só 300. 135 mil. A gente tem que botar a arma até na boca. Tem que ir armado até os dentes. Não tinha arma. Porque aquela guerra sobrenatural, o seu problema sobrenatural, você não vai vencer de uma forma humana. Você não vai vencer falando, brigando, arrastando para a igreja, com medo. Você não vai vencer com armas naturais. O seu problema sobrenatural, você vai vencer com o sobrenatural de Deus. Deixando de fazer o que todo mundo faz, porque qualquer um que fosse para a guerra em desvantagem, iria levar uma carroça de armas. Sim ou não? Fora armaduras. Gideão chamou os 300. Toma aqui o cântaro. Toma aqui a trombeta. Toma aqui a tocha. E a espada? A espada era Deus. A espada era Deus. Era o altar. Quando você faz o que Gideão fez, que nós vamos ler aqui, Deus é a sua espada. Deus é a sua arma de guerra. Deus é a palavra é Deus e é a sua arma de guerra. É Ele que vai destruir esse câncer, esse vício, esse problema, seja lá o diabo que for. Então, põe de novo aí, por favor. O que representa? Trombeta representa o quê? A voz de Deus, a palavra de Deus. Em Apocalipse fala várias vezes que Jesus, quando falava, sua voz era como o som de muitas águas, era como o som de trovão, era como o som de trombetas. Então as trombetas tocando representavam a voz de Deus. O cântaro representa o quê?
O cântaro representa você, eu, cada um de nós. E a tocha acesa? Isso aí você sabe, né? Ou seja, o que eu preciso para vencer? Eu preciso estar atento à voz de Deus. Eu preciso estar... Põe de novo, por favor. Cântaros vazios. Eu preciso estar vazio de mim. Vazio do que eu acho, vazio do que eu penso, vazio do pecado, vazio das coisas do mundo, para ser cheio do Espírito Santo. Então, se eu estiver ouvindo a voz de Deus, se eu estiver vazio de tudo que eu acho e penso, tudo que desagrada a Deus, e cheio do Espírito Santo, é tudo que eu preciso para fazer uma revolução. Amém, pessoal? Ficou claro? E assim tocaram as 3 companhias, as trombetas, e quebraram os cântaros. Quer dizer, vazio e quebrado. Eu tenho que estar quebrado. Ó Senhor, não sou nada, não sei nada, não entendo nada. Preciso 100% do Senhor. Quebrado. Sim. Não é bem assim, não é bem desse jeito. Não está na hora. Não, quebrado. Vazio e quebrado. Para o fogo aparecer. Quando eu me esvazio de mim e me quebro diante de Deus, o que aparece? O fogo. O Espírito Santo aparece. O Espírito Santo age e realiza o milagre. Amém? Deu para entender? É muito forte. Meu Deus do céu, eu estou agoniado. Parece que vocês não estão entendendo, meu Deus. Está entendendo, gente? Isso é demais. Meu Deus. E tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas. E nas suas mãos direitas não tinha espada. E clamaram, espada do Senhor e de Gideão. Pronto. Tocou a trombeta. A voz de Deus levantou o fogo. Deus agiu lá e eles mesmos se destruíram entre si. Depois Gideão foi lá pegar a espada e foi resolver o restinho. O restinho que sobrava, porque Deus também, não, você não vai ficar aí também de mão beijada aí só olhando, né? Tem que lutar também. Mas o grosso, o impossível, sobrenatural, eles ficaram só assim, ó. Só olhando. Agora, para chegar ao ponto de olhar, também teve que ter coragem. Teve que obedecer. Porque você chega de noite, 300 contra 135 mil, de repente você toca uma trombeta e levanta um fogo, você diz, ó, estou aqui. Teve que ter. É só isso que Deus precisa. Então você vê que Deus, Gideão, ele foi fazendo as coisas com medo. Mas ele foi fazendo, por quê? Porque ele não aceitou se render ao medo. Eu não aceito me render a esse medo. E por conta disso, então, houve a troca de espírito.